Olá, professora Cristina, olá, colegas. Bem, o meu trabalho tem como tema algumas possibilidades para aprendizados musicais nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse trabalho, então, ele surge a partir de uma questão que para mim é muito cara, da questão dos professores unidocentes serem os professores que passam maior tempo com as crianças na escola, né? E pensando nisso, associando ao fato de que a música é extremamente importante de ser desenvolvida na escola, eu venho refletir sobre as possibilidades desse profissional trabalhar com o ensino de música, então. Objetivo geral: identificar, promover aprendizados musicais de uma turma de anos iniciais a partir de práticas pedagógicas unidocentes. Revisão de literatura. A definição de unidocência, então. Eu busquei, por enquanto, essa autora que fez uma definição mais completa, a Cruz, mas vou fazer outras procuras também. Unidocente, ou professor de referência, é aquele professor que desenvolve a pedagogia na essência, conduzindo a criança de forma global, no percurso da aprendizagem e das relações com o mundo e a sociedade. O professor unidocente, ou professor de referência, é aquele que acompanha os indivíduos por um maior tempo na vida escolar, ainda mais se levarmos em consideração as crescentes taxas de evasão escolar após o 5º ano do ensino fundamental. Está acontecendo, né, aqui em Novo Hamburgo e em outras cidades também, a questão das crianças evadirem depois do 5º ano, porque o Estado e o município, eles têm corresponsabilidade nos anos finais do ensino fundamental. E isso acontece que ninguém está, de fato, adotando essas crianças. Nem o Estado, que não está colocando sala suficiente, e nem o município, que agora está comportando as crianças de educação infantil. Então, muitas crianças de educação infantil estão indo para as escolas de ensino fundamental, e as escolas que tinham 6º, 7º, 8º e o 9º ano estão sendo retirados esses anos para atender a educação infantil, que é a obrigação só do município. O Estado não aumentou o número de salas e professores. O que acontece é que essas crianças que estavam no município, elas estão ficando sem escolas, elas estão evadindo da escola por não ter um espaço adequado. Aqui em Novo Hamburgo está acontecendo isso na região da minha escola e em muitas outras regiões do bairros do município. Então, isso me fez refletir o quanto o professor que trabalha com as crianças até o 5º ano, de fato, tem uma relevância na vida desses indivíduos. Porque para muitas crianças vai ser o único professor de referência, já que, infelizmente, a gente está tendo essa situação de que eles não estão conseguindo estudar simplesmente por conta dessas políticas públicas falhas que atualmente a gente vem tendo. Dessa forma, então, esse professor é o que influencia as pessoas por maior tempo na escola. Sua postura, a forma de conduzir, gerenciar e planejar as diferentes áreas do conhecimento formarão fortemente a visão de aprendizagem e do que é a escola em cada um. Então, o que eu vejo por escola, o que eu entendo de escola, foi uma concepção construída não só na faculdade, mas na minha vida inteira escolar. A minha faculdade foi de 4 anos, né, de licenciatura. A minha vida escolar foi muito mais do que isso. Então, a concepção de escola que está em mim vai muito além da minha formação superior. Vai muito mais da minha vivência e do que eu via que era ser um professor na escola. Esse é o professor, então, professor unidocente de anos iniciais e educação infantil. Esse é o professor que fica na nossa lembrança, por ser o primeiro que a mãe confia para deixar o seu filho. E é a primeira pessoa fora da família que conquista a confiança do seu filho. Sua importância na formação global do indivíduo é inegável. Esse professor, ele na primeira infância, ele assume o papel de mãe,
ou pai, que é raro ainda a gente ter homem, né, na educação infantil nos anos iniciais. Mas, enfim, é a pessoa que a criança tem um segundo maior grau de confiança. E às vezes chega até o momento que tem maior confiança ainda do que a própria mãe. Que, pois ele costuma falar, criança fala, não, mãe, é a minha professora que disse, então tá certo. Então essa confiança, essa figura do professor, da criança pequena, é uma figura muito importante, é uma referência para ela. A imagem que esse professor passa, a forma com que esse professor conduz a aula, se esse professor dá uma ênfase apenas para a escrita no caderno, se ele dá uma ênfase só para português e matemática, se esse professor não utiliza o corpo como algo a ser desenvolvido também, tudo isso são concepções que esse professor vai passando para a criança e vai ser a base que ela vai entender por escola e por educação no futuro. Não é por outros motivos que a gente vê muitos pais querendo que os cadernos das crianças estejam cheios. Porque para eles educação e aprender é isso, é ter caderno cheio. Por quê? Porque eles foram educados assim, né, quando eles eram crianças. No entanto, a educação física não trabalha com caderno cheio. A música não trabalha com caderno cheio. Então, essa concepção de professor, de como é que ele vê a questão do corpo, como é que ele vê a questão do letramento, da matemática, das ciências, se ele faz experimentações, isso é que vai passar a mensagem de escola para a criança, né? E esta figura do professor é extremamente importante, então, do professor unidocente, porque ele que vai passar a maior parte do tempo da vida escolar das pessoas, é o que maior fica na escola com as pessoas, e depois que essa base está construída, ela é bem difícil de ser rompida. É a primeira base que a gente tem de referência de escola. Então, é muito importante a gente perceber que essa figura tem uma contribuição muito grande, positivamente e também negativamente, naquilo que a gente entende por escola hoje. Bom, professores não especialistas em música e educação musical, então. Peguei alguns autores que falam sobre isso, entre eles a Cláudia Bellocchio, o Edu Pacheco, entre outros aqui eu tenho, acho que tem uns 10, né? Que muitos deles fizeram alguns estudos que apontaram a percepção dos professores e docentes de que a música, assim como as demais áreas das artes e a educação física, são menos importantes do que as demais áreas. Então, pensando nessa coisa de concepção de escola, né, a gente pode pegar por esses autores que são da área de educação musical as pesquisas que eles fizeram, né, perguntando para professores de educação infantil até o 5º ano o que eles entendem de música, né? Sobre a importância da música. E eles falaram expressamente que a questão das artes e da educação física são menos importantes do que as outras áreas. Outro resultado que eles chegaram é que a percepção desses professores, né, de trabalhar com música, é que eles não podem trabalhar, porque eles não sabem tocar um instrumento musical. Eles se consideram que não têm habilidade para ensinar música porque eles não tocam instrumentos. E o terceiro resultado que eles encontraram, esses autores, foi que esses professores ainda colocam a música como um recurso para atingir objetivos de outras áreas. Então, esses autores que eu pesquisei, eles acharam 3 respostas para a pergunta de que como você acha, né, possível trabalhar música na escola? Então, uma resposta foi: a música, as artes, a educação física são menos importantes, então eu não trabalho. Segunda, não posso ensinar música porque eu não toco instrumento musical. E terceiro, eu uso a música. Eu coloco a música quando eu quero trabalhar poesia, por exemplo. Então, esses resultados nos dizem muito sobre o que a gente vem passando para as pessoas, sobre o que é o ensino de música, né? Com esses resultados de estudos na área, se percebe que a produção de conhecimento oferecida a esses professores
talvez não tenham proporcionado a eles vivências musicais que permitissem que hoje eles dessem a essa área o mesmo grau de importância que para as demais áreas. Então, pensando naquilo que eu disse anteriormente, a vida desse profissional enquanto aluno provavelmente foi uma vivência que não teve valorização para a questão artística e para a questão corporal. Então, é natural que, se eles não buscaram, através das famílias deles, algo particular para ser desenvolvido, é natural que eles não considerem isso importante. Até porque num curso de muitas pessoas se formam hoje, não é nem em 4 anos, num curso de pedagogia, se forma à distância em 2 anos, né? Talvez não façam essas reflexões. Nem todos os cursos de pedagogia talvez façam essas reflexões também sobre a importância de cada área do conhecimento. Fora que também temos professores formados apenas no magistério, que também, né, só com o ensino médio, que é a formação do magistério, não é suficiente para que essas discussões mais profundas sejam feitas, né? Em outros estudos, ao analisar a grade curricular do curso de pedagogia de uma das universidades públicas do país, percebemos que todas as áreas têm o mesmo grau de importância quanto ao número de disciplinas, o que nos leva a crer que essas pré-concepções podem ser oriundas de uma vida inteira e não apenas do processo de formação docente. A minha monografia de especialização que eu fiz em Educação Física Escolar e no meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei a grade curricular do curso de Pedagogia do UFSM, que foi onde eu estudei. E lá eu percebi que todas as metodologias de ensino têm o mesmo grau de importância, têm a mesma quantidade de disciplinas, inclusive música. E muitas das colegas que foram minhas fontes de pesquisa, né, meus sujeitos de pesquisa para a educação física, responderam exatamente as mesmas coisas que aqueles professores ali anteriormente colocaram como a resposta dos licenciados em pedagogia com relação à música. Ou seja, que eles não podem trabalhar educação física porque eles não têm capacidade de fazer atividades porque eles não foram formados para isso, de que eles fazem brincadeiras, né, no pátio, então isso era a parte de educação física, e outros não trabalham educação física porque desconsideram, né, e consideram como algo não importante. O que eu quero dizer com isso é que, se todas as disciplinas no curso de pedagogia têm o mesmo grau de importância, não é do curso de pedagogia que vem essa exclusão, digamos, desses componentes curriculares. Realmente é de uma vida inteira, de uma formação que não valorizou o corpo e as questões musicais culturais. Outra questão que eu vou abordar no meu referencial teórico é com relação às teorias de aprendizagem, justamente para poder reafirmar aquilo que eu estava falando anteriormente. Eu vou utilizar como autores base o Ausubel, o Swanwick e o Vygotsky, porque são autores que tratam de conceitos socio-interacionistas, são autores que conversam com relação à importância do meio social para a aprendizagem. E vou começar falando um pouco do Ausubel, que ele é o autor que trouxe a questão das pontes de aprendizagem, da questão da aprendizagem significativa, né, como é que ela ocorre. E ele, então, cria essa teoria, em que para a gente aprender é preciso fazer uma ponte entre o conhecimento que a gente já sabe, que já está consolidado na nossa estrutura cognitiva, e o conceito que é um conceito novo. Pensando nisso, com relação ao professor, eu vou tentar associar o meu trabalho pensando naquilo que ele teve de referência musical na vida dele. Vários professores, todo mundo na sua vida teve contato com música desde que nasceu. Não necessariamente na escola, mas na vida. Então, a minha intenção é de utilizar o Ausubel tanto para mostrar que um professor que não estudou música, ele teve na vida dele algumas referências musicais, e a minha intenção é que a partir delas eu possa
mostrar para esse professor que existem milhares de conceitos musicais base para serem desenvolvidos na criança pequena. Isso vai causar um certo desconforto, provavelmente, para quem é da área de música, mas eu espero que mais adiante eu possa esclarecer como é possível de ser feito isso. Na questão das crianças, da mesma forma, a criança desde muito pequena, ela tem estímulos musicais. Então, eu vou utilizar no meu trabalho da sequência de aulas, sempre partindo do corpo dela. A criança, o primeiro desenvolvimento que ela tem, é a primeira fase, depois da fase da fase oral, é a fase corporal, onde ela relaciona com o corpo dela tudo que ela faz. O Suanic, então, vai ser o autor que eu vou utilizar, porque indifere se eu tenho 10 anos ou se eu tenho 15. Se a criança de 10 anos teve mais experiências musicais, ela vai ter mais aprendizagens do que a de 15. Então, não é uma questão de idade. E o Suanic traz isso. Então, ele traz uma graduação de aprendizados de conceitos musicais indiferente da idade. E o Vygotsky, então, é o terceiro autor que eu vou trazer, porque ele trabalha com a interação. A interação, as pessoas aprendendo entre si. E nesse caso, aluno aprendendo com aluno aprendendo com professor e professor aprendendo com aluno. O meu problema de pesquisa é de que forma os professores ou professoras unidocentes podem desenvolver conceitos musicais no cotidiano escolar. Questões de pesquisa, então. Eu tenho duas opções. A opção 1 que eu tenho é se os sujeitos da pesquisa forem de várias turmas. Se eu for trabalhar em várias turmas no ano que vem, que eu ainda não sei, se eu for trabalhar em várias turmas, as turmas desenvolvem atividades que envolvem conceitos musicais, o que os professores unidocentes entendem por conceitos musicais, quais são as vivências em música que o professor unidocente possui. Se eu for trabalhar em várias turmas, eu vou fazer um aparato de questionamentos para os professores referência destas turmas, onde eu quero saber quais são os conceitos que eles entendem por conceitos musicais e o que eles vivenciaram de música na vida inteira deles. E quero saber também se as turmas desenvolvem, então, atividades que envolvem conceitos musicais. Isso eu vou fazer com os professores. E a partir disso, eu vou elaborar o meu plano de aula, baseado no que eles me disserem. Eles vão me dizer, por exemplo, que tiveram uma vida, que eles lembram de música foi o que eles tiveram no CTG, a partir das músicas folclóricas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas músicas que eles têm como referência, onde eles dançaram, por exemplo, em CTG, e vou colocar alguns conceitos musicais a partir do que eles sabem fazer. A dança, por exemplo, pulso musical, ritmo, timbre, alguns conceitos básicos da música que os professores unidocentes têm sim condições de desenvolver, porque um professor unidocente precisa estudar as diferentes áreas do conhecimento para trabalhar na escola. Eles não vão ensinar música às crianças na teoria vocal, eles não vão ensinar as crianças a tocar violão se eles não sabem, não vão ensinar as crianças a tocar violino porque eles não sabem, mas os conceitos-chave musicais que precisam estar na estrutura cognitiva das crianças, eles têm condições de desenvolver. Bom, e eu vou fazer a mesma coisa se eu tiver uma turma específica, mas se eu tiver uma turma específica, aí eu vou trabalhar só com um professor, eu não vou coletar essas informações de todos. A metodologia do meu trabalho, então, abordagem e método. Para analisar o problema e as questões de pesquisa, utilizaremos uma abordagem qualitativa a partir do método da pesquisação, aí proposta por um desses três autores que eu ainda não sei qual, Tripp, Barbiero, Thiollet. Com base no planejamento, eu coloquei de 30 aulas, mas foi um chute bem sem noção mesmo, não tenho ideia ainda, com quantia de aulas.
o planejamento das aulas. As aulas serão embasadas em conceitos musicais a serem desenvolvidos de acordo com os documentos do MEC e as diretrizes do município de Novo Hamburgo. As diretrizes do município de Novo Hamburgo eu também vou colocar no meu referencial teórico, né? Por quê? Porque aqui em Novo Hamburgo existem diretrizes que falam os conceitos gerais de música serem trabalhados desde a educação infantil. Só que não temos professores de música no município. Não temos ninguém que trabalhe assim. Então, o que se sugere? Que quem trabalhe música, os professores que estão em sala de aula, professores de educação infantil e anos iniciais. Concordo com isso? Não, não concordo. Eu acho que a gente deveria trabalhar num sistema de bidocência, onde o professor especialista e o professor unidocente pudessem compartilhar esses saberes. Não existindo esse ideal, a gente tem que partir do real. E é isso que me motiva a fazer esse trabalho. O real é termos professores formados em pedagogia ou magistério que não estão trabalhando música porque acham que são incompetentes para fazer isso. E a gente precisa valorizar esse componente curricular. Então, a minha intenção é dizer que se o MEC e se a gente tem diretriz no município em que eu trabalho que orienta o ensino de música, vamos estudar para que isso seja, de fato, um conhecimento desenvolvido na escola. Técnica de coleta de dados, então. Os dados relativos às vivências e concepções de educação musical dos educadores serão coletados com entrevistas ou questionários. Os dados relativos às aprendizagens das crianças serão coletados a partir de registros em Diário da Prática Pedagógica, que eu vou utilizar o autor Porlan, o qual deve seguir sempre em anexo aos planejamentos diários. Análise de dados. Para analisar os dados, utilizaremos a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardan. Eu tenho algumas hipóteses, né? Na verdade, eu tenho só uma aqui escrita, para os resultados da minha pesquisa. A relação dos professores com a música é a partir de vivências com músicas folclóricas e brincadeiras folclóricas, brincadeiras populares brasileiras. Eu imagino, conhecendo os meus colegas professores, que quando eu vou perguntar a relação com a música que eles tenham, eles vão me dizer que é a relação folclórica, tá? Porque alguns deles participaram, sim, de encontros de CTG e até algumas famílias têm relação com a música nativista e outros ainda com a música alemã, que é aqui da nossa região. Então, se a hipótese for confirmada, os planejamentos terão por base a aprendizagem de conceitos musicais a partir dessas suas vivências. E aí eu vou buscar também autores para me ajudar a pensar sobre essa questão do folclore. Mas isso é uma hipótese que eu estou levantando porque eu não tenho certeza também da quantidade de professores e tudo mais. Bom, por enquanto, o que eu pensei para o meu trabalho foi isso. Tem bastante coisa para desenvolver. E obrigado pela escuta daqueles que ouviram até o final essa explanação. Um abraço.